Cirurgia cardíaca é a mesma coisa de tu rachar um coco. Tu corta e depois abre. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Rehab CardioCast. Se você não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreve, ativa o sininho. Quem está escutando pelo Spotify, vá lá e segue a gente, porque toda semana tem um conteúdo novo para vocês. Hoje eu trouxe uma pessoa que, assim, eu tenho um respeito imenso. Ele fez parte da minha formação. Isso eu digo desde a época de faculdade, foi meu professor de faculdade, se tornou um amigo e até hoje tenho uma admiração imensa pelo professor Henrique Balgard. Tudo bem, professor? Tudo em paz. Conta aí um pouquinho para a gente, o professor Henrique Balgard ainda, além de ter a formação em fisioterapia, ele também fez a formação em educação física e diversos outros cursos, né? Eu tenho 2 graduações, tenho 2 especializações, sou mestre em educação e não farei o doutorado. Já desisti faz tempo, porque eu sofri muito no mestrado e não estou a fim de pagar meus pecados antes das coisas acontecerem, porque meus grandes amigos ficaram meio perturbados, ficaram meio desorientados depois do doutorado. Aquelas pessoas que eram super bem-humoradas, que tinham uma visão super positiva, se tornaram pessoas de difícil tolerância, tem umas conversas super esquisitas. A mulher largou, o filho abandonou, ficou todo mundo diferente. Eu não quero entrar nessa onda, eu quero entrar aqui com um bom humor, cheio de disposição para falar bobagem, cheio de disposição para pensar coisa positiva e boa. Eu quis convidar você para participar desse nosso podcast, porque você atua muito na área de fisioterapia osteoarticular, na parte neurológica, mas você também teve um pé na cardiologia também lá atrás, não é isso? Nos primórdios de tudo. No início de tudo, eu tenho a formação em reabilitação cardíaca no tempo que se usava um logaritmo para fazer cálculo de esforço. Hoje não tem graça, já vem tudo pré-determinado, você bota no aparelhinho, o papelzinho já te diz o que você deve e não deve fazer. Eu trabalhei muito com reabilitação pós-revascularização cardiovascular, que era terrível. E na época era só cirurgia. Era cirurgia de peito aberto, cirurgia de muitas horas, de muito sacrifício. Então, o paciente, quando saía da cirurgia, ele me dizia que tinha sido atropelado por um Volvo N20. É isso que eu ia falar, que eu lembro que na faculdade você falava, não falava um Volvo, Volvo N20 não tinha ainda, eu acho que você falava só um caminhão. Eu já tinha o Volvo N20. Hoje seria por um T-Rex. T-Rex é aquele caminhão que arrasta minério de ferro naqueles buracões grandões. Aqueles pneuzinhos. Aquele ali. A sensação era aquele atropelamento. E aí eu fazia o que eu podia para recuperar essa gente, para reintegrar a sociedade como uma pessoa normal. Aí aconteceu 2 coisas que me desviou disso aí. 3 coisas. Quando eu começava a fazer a reabilitação cardíaca do paciente, que eu botava na bicicleta Monarch. Eu inaugurei aquela bicicleta Monarch da fitinha, que fazia aquele barulhinho chato. Isso. Depois do 3º minuto começava, meu joelho está doendo, meu tornozelo está doendo, meu quadril está doendo, minha lombar está doendo, estou ficando zonzo. Então o paciente, para você fazer a reabilitação dele, você não estava fazendo reabilitação cardiorrespiratória. Você estava fazendo de tudo. E o resto é que atrapalhava o compromisso da reabilitação cardíaca, que o cardiologista ficava cobrando a gente com um tridente, aquele tridente do demônio. Ele ficava apontando para o nosso pescoço e o cara não evoluía porque o joelho estava doendo e ele não evoluía porque a lombar estava doendo. E aí eu comecei a fazer também a parte mecânica
dessas pessoas. Isso foi um. A outra coisa que me fez afastar é que a gente tinha uma prestação de serviço no Procardíaco, no CTI do Procardíaco. E eu não gosto muito de dormir de tarde, mas um dia, não sei porquê, eu fui tirar um cochilo de tarde. E no meio do meu cochilo, eu sonhei que eu estava deitado e os meus alarmes estavam tocando. De tanto ouvir aquelas campainhas, aquelas sirenes, aqueles pipipi na minha cabeça, eu sonhei que o meu alarme estava dando um alarme de parada. Eu levantei doido procurando o que estava acontecendo. Aí que eu atentei que eu estava cochilando e sonhando com aquilo ali. Conclusão, eu estava ficando meio neurótico. Estava ficando meio perturbado com o CTI. Normal. CTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí, no meio disso tudo, o maior tormento do paciente não era o coração. O maior tormento do paciente era a dor nas costas depois da cirurgia. E ninguém dava a menor atenção a isso, porque a preocupação era botar o paciente andando, a preocupação é botar o paciente vivo outra vez. Mas eles estavam super bem, dizendo: eu estou morrendo de dor nas costas. Até o dia que eu disse: eu vou resolver esse troço. E aí fiz uma avaliação do meu paciente que estava com dor nas costas, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele era dono de uma empresa de Angu do Gomes. Ele era do Angu do Gomes. Eu acho que ele não está mais nem vivo, porque com a minha idade ele era muito mais velho do que eu. Ele era do Angu do Gomes. Como ele era uma pessoa mais simples, não era um cliente VIP desses que a imprensa fica perturbando, aí eu dei uma avaliada nas costas dele, cheguei à conclusão que o esforço mecânico nos ligamentos costovertebrais eram super estressados na hora de abrir o tórax. Passa um pouquinho, porque pode ter muita gente que não conhece como é que é feita uma cirurgia cardíaca. Então, a cirurgia cardíaca é a mesma coisa de rachar um coco. Tu corta e depois abre. Na hora do corte não faz barulho. Na hora que abre, o que está atrás é que faz barulho. A fibra de trás do coco é que vai estalando. A fibra de trás do coco é que vai ficar doendo depois. Aí eu matei a charada do negócio. E aí, com todo o deboche e todo o respeito, eu virei especialista em tirar a dor nas costas de quem fez a cirurgia cardíaca. Anatomia. Porque ninguém dava atenção lá atrás, o estresse mecânico dali. E aí eu comecei, foi a partir dali que eu investi bastante em estudar costela, que é um negócio que pouca gente gosta de estudar. E de tanto estudar costela, eu não vou dizer que é um sonho nem que é uma promessa, mas se um dia eu tiver uma filha, ela vai se chamar Costela Primeira. Porque ninguém estuda costela, ninguém dá valor à costela. Quanta gente chegou com dor crônica, que já fez tratamentos altamente agressivos, como infiltrações e eletroestimulações, e era um simples desajuste de costela. Quanta gente já chegou com comprometimento cardíaco, e aí quando eu perguntei: vem cá, é aqui que te dói? O coração não dói aí. Era um desajuste de uma costela anterior. E vou te falar que em emergência, o que pinta de dor no peito, a minha esposa é cardiologista, e ela às vezes no meio do plantão me liga: tô paciente aqui com dor no peito, mas não teve alteração de enzima nem nada. Eu falei: palpa e vê o esternocostal como é que tá. Uma inflamação da cartilagem, tem que ajustar isso. Ela fala: tinha que ter um fisioterapeuta aqui na emergência só para resolver esses casos, que todo dia tem um. Todo dia tem um. Eu não sei se isso é o normal, a rotina, né? Mas existe uma confusão popular, não estou falando de confusão científica, uma confusão popular de dor no coração, dor na costela, costocondrite, dor no externo. Então, isso aí fica confuso.
E aí, às vezes, a pessoa dá entrada numa emergência apavorada, mas com a coscondrite. Até explicar para ele que ele não vai morrer da coscondrite, aquilo ali vai ser fácil de resolver, ele já teve ali um processo de pânico que pode levar até uma neurotização, e cada vez que ele sente alguma coisa, ele não bota nem o cinto de segurança aqui em cima com medo que vai acontecer alguma coisa. Né? E aí, a partir dessas coisas, eu me distraio com costela. Né? Quantos e quantos, não vou dizer que sejam erros diagnósticos, porque seria dizer muito que é erro diagnóstico. Para você errar, tu tem que ter estudado. E a maioria das pessoas não estudam clinicamente a biomecânica da costela, a função da costela, o desconforto da costela, as patologias costais. Né? E como eu faço aquilo que eu gosto, então eu me divirto e me distraio com as costelas. Quando eu já fiz diversos cursos seus, né, que te tem como referência e ficar perto de você somente para aprender um pouquinho, e eu nunca esqueço das suas aulas de costela. Porque para mim, eu não tinha nenhuma noção quantos pacientes já chegaram com dor nas costas. Ah, isso é romboide, isso é romboide. Romboide é o quê? Romboide é uma poesia. Quase tudo que dói no meio das costas dizem que é romboide. Quase tudo que dói no meio das costas dizem que é ponto gatilho. Quase tudo que dói no meio das costas inventam um monte de coisa. Agora, eu não vejo essas pessoas que fazem essas afirmações fazer o diagnóstico diferencial entre isto tudo que prometem e um desajuste de costela. Só que às vezes fica uma coisa, eu não gosto de dizer e repetir a mesma palavra, confuso. A costela pode ter um desajuste posterior, ela pode ter um desajuste anterior. Ela pode ter um desajuste posterior com dor anterior, ela pode ter um desajuste anterior com dor na posterior. E aí chega, às vezes, uma pessoa com uma dor dorsal e não fazem a conferência com a parte anterior. Então, ela pode ter uma dor dorsal, diagnóstico dorsalgia com desajuste de costela anterior. E isso aí é que faz a gente mostrar, o meu prazer é mostrar para que estimule as pessoas a ver de uma forma diferente, avaliar de uma forma diferente. Às vezes eu recebo o paciente, o pessoal que me trata nunca botou a mão em mim. Se não botou a mão em você, como é que ele vai ter certeza daquilo que ele está tratando? Como é que ele vai ter certeza que ele está no lugar certo, para fazer o tratamento exato? Por isso que eu sempre bombardeei todo mundo com demonstrações, porque uma das formas de eu provar que fisioterapia funciona é fazendo demonstração. Eu já fui chamado a atenção por fazer isso, mas além de gostar de fazer isso, acho importante que os meus alunos assistam às demonstrações. Porque quando ele estiver sozinho lá na prática, ele vai se lembrar, eu já vi isso. E é só pôr em prática aquilo que ele já viu. E realmente olhar e ver, isso funciona porque eu vi funcionar. Eu vi funcionar. E aí, se não está funcionando, ou o diagnóstico não está correto, você tem que reavaliar, ou a técnica, de repente, não está tão apurada que precisa ser treinada e melhorada. Mas você sabe que as técnicas funcionam, né? Eu sou um bom contador de história. Eu já convenci os netos de uma paciente minha a plantar um pé de ovo. Agora, contar a história é mole. Fazer a pessoa acreditar na história é mais fácil ainda, porque existem técnicas para você, técnicas teatrais, para você contar a história e convencer que aquela história é real. Agora, você demonstrar que uma coisa absurda acontece, isso é pouco provável. É muito mais fácil para mim contar a história e depois demonstrar que aquela história funciona com fatos reais. Então, além do meu aluno assistir, ver,
ele vê acontecer. Então, eu acredito que ele sai convencido que aquilo que eu mostro funciona. Eu atuo há muitos anos na fisioterapia cardiovascular, mas eu faço em média 20 cursos por ano, tá? Cursos pequenos, um pouco mais longos, para tentar me aperfeiçoar. E muitos dos cursos que eu faço também são da área de ortopedia, porque a gente sabe que o maior número de afastamento do paciente na reabilitação cardíaca são por problemas osteoarticulares. Então, se eu consigo resolver isso dentro da minha clínica, no ponto que o meu paciente não precisa se afastar da reabilitação, e se ele se afasta, nós estamos falando de qualidade de vida e tudo mais para esse paciente, eu resolvo ali dentro. Então, eu lembro diversos cursos. Eu já fiz curso de manipulação, de crochetagem, tudo com foco de melhorar, evitar que esse paciente saia. Então, eu peguei um paciente que veio para reabilitação pulmonar, 2 meses de dor nas costas, fez tomografia, ressonância, prova de função pulmonar, tudo não achou nada. Aí eu fui lá, lembrei de Henrique. Eu falei, deixa eu passar a mão aqui nas costas dessa paciente. Fui lá com o olho, Dedo do olho. coloquei a costelinha fora do lugar, manipulei. Aí manipulei a paciente dentro do consultório. À noite me liga o marido dela. Não, que você fez um negócio aqui na minha mulher, não sei o que lá, só para falar que ela não está sentindo dor nenhuma. E há 2 meses que ela não dorme por conta dessa dor. Há 2 meses que ela não dorme por conta dessa dor, pensando que é pulmão. A gente sabe que pulmão não dói. Aí, como não dão a devida importância à costela, que é o prazer da minha vida, a costela, né? Não dão a devida importância, fazem tratamentos para patologias que não estão acontecendo. E isso aí me dá pena depois do paciente. E eu, às vezes, fico complicado, porque o paciente vira para mim e diz, e agora, o que é que eu faço? Eu disse, sei lá. Eu não digo nada. Está melhor? Tô. Quantos por cento? Muito. Então, comemora. Deixa o passado para trás, toca a vida para frente. O que vai arrumar problema para trás com aquilo que já foi feito? Quando precisar de novo, me procura. Ontem eu lembrei de você ontem. Fui avaliar um paciente, cardiopata, com revascularização, com angioplastia e com uma dor aqui na altura do glúteo, e pegava um pouco a perna. E aí me ligaram para ir lá ver esse paciente. Eu cheguei, não, porque tem uma fisioterapeuta aqui que falou que é piriforme, então já apertaram todo o piriforme, tudo. Coloquei o paciente do lado, eu lembrei do Henrique, falei, deixa eu ver isso aqui. Palpei a sacro ilíaca. Aí deu aquela rebolada assim. Eu falei, não, peraí, vamos ajustar isso aqui. Aí isso foi ontem à noite mesmo, já mandou uma mensagem, não, eu queria agradecer que meu marido está sem dor, tá ótimo. Eu falei, então, vamos com calma, vamos ver amanhã como é que tá. Hoje já mandou mensagem dizendo que ele acordou bem melhor e tudo, porque eu vi você fazendo e lembrei e falei, cara, pode ser milhões de coisas. Essa dor, o piriforme um pouquinho mais embaixo, pode ser ciático, pode ser hérnia, não sei o quê. Mas quando eu coloquei lá a mão, palpei e senti, eu falei, é isso, fui lá e o paciente está melhor, né? Vamos torcer para que fique. Aí você fala que a gente não pode comemorar antes, né? Não pode comemorar. Se comemorar antes, está escrito lá na pirâmide, dá azar. E eu sempre Só pode comemorar depois. Eu sempre pergunto para o paciente, está melhor ou pior? Não é ficou bom, está melhor ou pior? Eu uso e sempre mostrei para todos vocês a lógica da simplicidade. Antes de ter uma coisa de alta complexidade, os episódios vão passando de simplicidade para complexidade. Então, primeiro, descartar aquilo que é simples. Raramente chega uma pessoa com tumor no piriforme. Claro que a gente vai descartar tumor, no primeiro exame de imagem a gente já viu. Mas é muito mais fácil ter alguma outra coisa mais simples do que uma doença rara. Eu, às vezes, tenho amigos, grandes amigos, que são profundos conhecedores de doença rara.
Tem doença rara que ele vai ver 2 vezes na vida dele. Eu prefiro estudar as doenças de rotina, porque eu vou reintegrar à sociedade muito mais gente do que aquele cara que vai ver 2 vezes na vida dele. Eu ajudo até ele com outras coisas, né? Aplaudo ele. Pô, é muito importante aquilo que ele faz, mas tem muito mais gente precisando de ajuda para coisas simples do que para coisas complicadas. E quando as coisas não são simples, elas são o quê? Muito simples. Nós é que complicamos. Então vamos descartando as coisas simples, que no meio do caminho a gente já acertou. Avaliação é tudo de mais importante. Vamos começando buscando coisas simples. Depois é de alta complexidade. Eu concordo. Eu acho que, assim, fazer aquele... E aquilo que você falou também, né? Sempre fala. O paciente sabe o problema que ele tem. Então você observa o paciente que ele vai dizer qual o problema que ele tem e como resolver o problema. Não é isso que você fala? Tipo, meu ombro está doendo e quando eu faço isso melhora. Vamos observar o que ele tem de expressão. Né? Ele chega me dizendo, pô, eu tô com uma dor de cabeça. Ou esse cara tá maluco, ou então ele não sabe aonde é a cabeça. Então, se ele insistir que aqui é dor de cabeça, ele vai para a psiquiatria, não é tratamento comigo. Então ele já chega dizendo, ele já chega mostrando o trajeto. Então metade do curso da avaliação, metade daquilo que ele precisa me dizer, ele vai me expressar ali. E às vezes eu nem olho muito, que é para deixar ele mostrar bastante. Eu não fico ali na captura, porque eu não preciso olhar pontualmente para enxergar. Eu posso ver pela visão global. Então ele está dizendo, ele nunca vai dizer, eu estou com a dor no cotovelo, que é diferente quando ele mostra. Né? Então isso aqui é muito importante. E quanto mais ignorante, melhor. Porque quando chega uma pessoa de muito conhecimento, ela já chega com um diagnóstico prévio que ajuda a confundir. Quando aquele cara é bem ignorante, ele te dá uma aula de neuroanatomia daquele nervo sem saber onde é que o nervo está. Então eu já sei o trajeto que ele está querendo me falar. E tento mostrar bastante isso para os alunos, para eles viajarem nesse caminho. Porque é muito mais simples quando a pessoa, a paciente, não complica. E às vezes a gente ainda tem que falar uns dialetos que são regionais. Às vezes chega o paciente, eu sinto uma gastura no pescoço. Eu nunca entendi o que é gastura no pescoço, mas é no pescoço que ele deve ter a causa. Porque ele está sentindo gastura no pescoço. E aí a vida vai passando mais rápido, vai ficando mais fácil, mais simples, mais simpática, divertida. Eu me lembro uma vez, eu estava dando aula de terapia intensiva na pós-graduação, aí o aluno levantou, professor, e se o paciente pocar? Eu falei, como assim? Pocar é quebrar, é partir. Então, realmente, esses dialetos, eles são... A gente tem que desvendar isso tudo. Na região sul, o paciente ouve estalo. Na região norte, eles dizem que tem alguma coisa papocando. E se você não souber esse dialeto, você nunca vai conseguir se entender com ele, porque papocar é o mesmo barulho do estalo, é como se estivesse quebrando alguma coisa. Mas como a população que eu atendo ela é muito seleta, ela é muito misturada, ela é bastante assim... miscigenada, então é muito divertido a gente ouvir esses adjetivos. Eu agradeço por você ter me passado isso, que eu acho que isso vai no dia a dia de clínica, eu presto atenção, não só escuto o paciente com o ouvido, mas escuto com os olhos também, porque o paciente ele vai dizendo que você tem, até dentro da cardiologia mesmo, o paciente vai chegar e falar como é que é o cansaço dele, se ele sente dor no peito, como fazer atividade, ou não em repouso, e essa dor, ela aumenta com a atividade ou não, ela é constante. Então, você escutar o paciente, saber escutar
e ler o gesto do paciente, tá? É aquilo que você fala, quando a gente... O primeiro curso que eu fiz, você falou, a tua mão é cega. Eu vou ensinar você a enxergar com a mão. Com a mão, isso é enxergar com a mão. Então, analisar a clínica, você ainda é surdo e cego. E você tem que aprender a escutar e a ver que ele vai te dar sinal, ele vai dizer qual é o problema dele, né? O resumo desse enxergar com a mão chama-se vertebrae. É você palpar os acidentes anatômicos de uma vértebra. Então, isso não se aprende em 24 horas. Se aprende repetindo e repetindo. Um dia, um aluno reclamou com um coordenador do curso. A minha sorte é que o coordenador tinha sido meu aluno. E tinha feito, não um estágio, mas tinha feito uma espécie de um acompanhamento para aprender alguma coisa de clínica, algum jogo de cintura. Esse aluno foi reclamar com o coordenador que o professor Henrique vivia alisando os alunos. A minha sorte é que o coordenador tinha sido meu ex-aluno e perguntou para ele qual é a disciplina que o professor ministra. Recursos terapêuticos manuais. Então não é com a língua, é com a mão. Se fosse um coordenador que não tivesse essa intimidade técnica, essa intimidade clínica, ele poderia até interpretar mal. E às vezes a gente se envolve nessas confusões. Por isso que eu recomendo sempre meus ex-alunos, futuros alunos, seja lá quem for, nunca fique sozinho com um paciente no consultório. Tem que ter sempre alguém por perto, porta aberta. Todo excesso de privacidade dá problema. Então, tudo aquilo que eu fiz em sala de aula, faço em sala de aula, qualquer um pode ver, qualquer um pode assistir, porque não tem nada escondido nem segundo as intenções. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça dos outros, que pode envolver a gente numa confusão dessa. Por isso que todas as salas da Estácio e de outras escolas que copiaram as portas das salas da Estácio têm um vidro grandão que é para você poder ver lá dentro o que está acontecendo na sala. Porque aquilo que eu sempre mostrei nunca precisou ser nada escondido, né? Que é para a gente não se meter em confusão. E até tem a sua própria didática, né? Porque você faz algumas coisas são para marcar. Tipo, eu sei porque eu fui só aluno e que marcou minha vida toda. Eu já tenho mais de 20 anos de formado, então já tive aula com vocês, sei lá, há quase 25 anos atrás. Eu lembro de vários casos que você fez dentro da sala de aula para demonstrar, até para o aluno gravar aquilo, lembra? Porque eu lembro de provas suas de biomecânica, não da questão da prova. O cara com a marreta na mão, você perguntando, o cara martelando qual era a ação do quadrado lombar. E são coisas que marcam. A prova com a folha amarela, a apostila de folha amarela também, que era para não tirar xerox. Nem sei se funciona ou não funciona, porque eu nunca tirei xerox da folha amarela. Não, o amarelo começou de uma forma muito assim afetiva. Eu não sei como é que começou direito essa história do amarelo, mas eu apareci com alguma coisa amarela e alguém chamou a atenção daquilo que era amarelo, aí o outro apresentou uma outra coisa amarela e assim as coisas foram ficando amarelas. E na hora de fazer a apostila, eu passei a fazer a apostila amarela porque quando você guarda suas coisas na sua estante, você vai achar a apostila amarela com mais facilidade. Quando você estiver procurando o seu material, você vai achar mais fácil, porque você tem uma pilha de apostilas. Aquela pilha de apostilas só vai ter algumas amarelas. E assim foi ficando divertido, né? A caneta era amarela, a parede era amarela, a escolinha era amarela. E um dia o catador me deu um presente. Professor, olha, não deu para lavar legal, mas eu encontrei aqui um balde amarelo e vi que o senhor gosta de amarelo, está aqui para o senhor.
Eu desmontei junto com meus ex-alunos lá no Rio Comprido, botamos aquele balde, o balde tinha roda, é um negócio assim fantástico, era um balde profissional. Aí eu lubrifiquei aquilo ali com o maior prazer, eu gosto de perder tempo com essas coisas, e aí ficou um negócio sensacional, não tinha utilidade nenhuma para mim, porque eu não vou usar aquele balde, mas só o fato dele ter se lembrado que eu gosto de amarelo e envolveu muitas outras pessoas naquela bobagem, naquela perda de tempo, torna um negócio afetivamente prazeroso. E aí tu ganha, um aluno viaja, traz um esparadrapo amarelo, o outro traz o adesivo amarelo, e aí a coisa foi crescendo. Foi crescendo de uma forma muito assim prazerosa, porque não tem nada forçado. O gancho amarelo. Aí eu vi o branco primeiro, depois que veio o amarelo. Aí o gancho já foi outra história. Quase tudo aquilo que eu faço, até brincando, eu sou chamado a atenção muitas vezes porque eu trabalho brincando. Quem trabalha com aquilo que gosta, trabalha brincando. Então eu trabalho brincando. O cabo do gancho, eu tive que fazer isso porque tudo aquilo que eu faço acabam copiando. Aí, através de um amigo meu que conseguiu pigmentar um nylon, que é um negócio dificílimo, é um segredo na pigmentação do nylon, aí conseguiu-se pigmentar o cabo do gancho. Então, dificilmente, eu já estou em fim de carreira, já não tenho mais com muita paciência para coisa a longo prazo, dificilmente vão conseguir pigmentar nada. Por isso que o cabo do gancho é amarelinho. Por isso que quando aparecem as fofocas, fizeram isso aí em mim, doeu muito, fiquei todo marcado. Que cor é o cabo? Se não for amarelo, é cópia pirata. Mas já também me pediram para não falar mais dessas coisas de cópia pirata, deixa isso para lá, cada um faz o que quer, o que pode, o que aguenta e o que consegue. Mas até hoje ainda copiam muitas coisas, até a besteira que eu falo, copio. Impressionante. Eu lembro do que você falou, do pé Clodovil lá, enfaixamento Clodovil. Eu não sei porquê, eu conheço o Clodovil, algumas vezes eu conversei rapidamente com ele, e como ele foi sempre muito atencioso e muito bem preparado nas respostas que ele me emitiu, quando eu faço a bandagem funcional, o método é o Clodovil, porque tira a medida antes para não desperdiçar material. Se você tirar a medida no olho, sempre sobra ou falta. Se você for tirar a medida, aí passou a ser bandagem funcional Clodovil. Aí tem gente que copia isso. Uma bobagem, uma besteira que veio na minha cabeça. E eu lembro também que você falava antigamente qual era a função de cada dedo. Como é que é isso? Martelo, prego, olho, poste, mindinho. Por que poste? Aí eu não vou falar não. O martelo e o prego são dedos de trabalho. O dedo olho é o dedo de avaliação porque ele é mais sensível. Algumas ciências gostam de avaliar com o polegar. Quem entende de sensibilidade e percepção sabe que o polegar é menos sensível que o dedo maior. Então, o que eu sugiro e recomendo é que toda vez que você vai fazer uma avaliação, principalmente de uma área que precisa de uma atenção maior, é fazer com o dedo maior, porque é o dedo que é mais sensível. E deixa o indicador e o polegar para você fazer tratamento. Agora, o dedo que trata não pode ser o dedo que avalia, porque o dedo que trata ele vai ser sempre mais sobrecarregado, não só na sensibilidade, como nas articulações também. Mas por que você não quis falar do poste? Não, porque toda vez que eu falo do poste, eu acabo arrumando problema, e eu não aguento mais de tanto problema que eu já tenho pelas besteiras que eu falo. Então, hoje eu não vou falar do dedo poste. O dedo poste é o que leva a placa de trânsito e ninguém respeita. Então, é o que leva a placa de trânsito. Ele que está falando, eu não falei nada, eu estou quieto aqui. Então vamos falar mais de quê? Falar dessa parte de reabilitação, lesão, e a gente precisa, na verdade, se qualificar. O fisioterapeuta, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que saber muito de uma coisa e um pouco de tudo. Porque quando a gente trata, a gente não trata
de um pulmão ou de um coração. A gente trata de um indivíduo. Aí deixa eu interromper, porque senão depois eu me esqueço e aí fico parecendo que eu estou procurando aquilo ali. O HD aqui é 286. Então, o fisioterapeuta ele tem que ser ótimo num assunto ou ótimo numa ciência dentro da fisioterapia, mas bom em tudo. Porque se ele vai fazer uma recuperação respiratória, ele tem que ser ótimo em respiratória, mas tem que ser bom em cardio, porque os dois funcionam juntos. Se ele vai fazer uma recuperação ortopédica, ele tem que ser ótimo em ortopedia, mas tem que ser bom em reumato, porque uma coisa anda próximo da outra. Então, se ele vai ser ótimo no esporte, ele também tem que ser bom em trauma, porque raramente tem um esporte sem trauma. Então você tem que ser ótimo num assunto, bom em tudo, porque está tudo interligado. E isso é muito complicado, porque você tem que estudar tudo. Outro dia chegaram para mim, professor, o senhor pode fazer alguma coisa para a gente em avaliação? Posso. Fica aí. Aí botei 3 livros, cada livro tem 600 páginas. Como é que a gente pode fazer um negócio desse pequenininho? Não dá para ser pequenininho, porque você tem 3 grandes autores com visões próximas, mas com caminhos diferentes, que a gente tem que conhecer os 3 para ter certeza daquilo que a gente está avaliando, e cada um tem 600 páginas. Então você tem que ser bom em tudo para conseguir ser ótimo em alguma coisa. Eu tenho um padrinho meu e infartou na época que ainda não tinha clínica, e acabou indo para uma outra clínica fazer a reabilitação cardíaca. Nisso que ele estava fazendo a reabilitação, apareceu um problema no ombro dele. E por problema no ombro, pararam de trabalhar membro superior. Só que deixaram correndo na esteira, que nem um ratinho lá. Corre na esteira, bicicleta. O que aconteceu? Desenvolveu daqui para baixo, daqui para cima, atrofiou, hipotrofiou tudo. E tá assim. Então, mas tá reabilitado, o coração dele tá bem. Só que o braço não mexe, o ombro não mexe, fraqueza muscular de membro superior e tudo. Isso, para mim, não é reabilitar. Eu acho que quando a gente pensa em reabilitação, o termo já é muito global, né? Você não é o único profissional que vai fazer a reabilitação do paciente. A gente faz aquela reabilitação física, aquele condicionamento físico para os nossos pacientes na reabilitação cardíaca. Então, ele depende de muitos profissionais. E a gente também tem que ver esse indivíduo como funcional. Como é que ele tem que ser funcional? Então, a reabilitação, ele acaba não tendo um protocolo único, tipo, tem que fazer isso com todo mundo. Não, eu tenho que saber quais são os desejos daquele paciente, quais são as queixas daquele paciente. Eu estou com uma paciente que o desejo é voltar a tocar na orquestra sinfônica o piano dela. Então, eu tenho que treinar exercícios com ela como se estivesse tocando piano, tentar fazer a especificidade do exercício para ela. Então, a gente tem diversos casos e entender que o fisioterapeuta, ele trata de pessoas, ele não vai tratar de um joelho. Às vezes o paciente lá um joelho, mas é um pós-infartado. Você tem que saber que dependendo do exercício que você vai fazer, você tem que tomar cuidado. Ele tem problema de joelho, mas tem insuficiência cardíaca. Você vai fazer trabalho com ele de força deitado, então você tem que entender um pouco de tudo, né? Hoje em dia eu estou evitando ao máximo me envolver em polêmica, mas eu sou a polêmica em pessoa. Sempre foi assim. Eu não sei se é sorte ou azar, mas sempre fui a polêmica em pessoa. Uma vez eu falei, a fisioterapia não reabilita. Aí foi aquela confusão, muita confusão, quase fui apedrejado. A fisioterapia, ela recupera a cinesiofuncionalidade. Quem faz a reabilitação é a clínica interdisciplinar. Aí entra a fono, entra a ATO, entra a nutrição, entra a psicologia, entra a físio, todo mundo junto. Todo mundo junto, tocando uma orquestra afinada, ela vai conseguir reabilitar o paciente. Porque
Eu não me lembro, em todas as formações que eu já fiz, que não são poucas, até hoje eu estou estudando, eu não sou pesquisador, eu sou estudioso, eu nunca tive uma aula de voz e fala. Então, eu não reabilito voz e fala. Eu reabilito a cinesiofuncionalidade da cabeça e do pescoço e a fono faz a voz e a fala. Eu nunca tive uma aula de deglutição. Eu só tive deglutição. Eu não tenho competência para reeducar a deglutição, para reabilitar essa pessoa. Eu sei cabeça e pescoço, agora a deglutição é a fono que vai fazer, junto comigo, o processo de reabilitação desse paciente. Aí isso entra em conflito com um monte de gente, com um monte de coisa que quer fazer tudo, mas não dá para fazer tudo. Agora, todo mundo junto faz tudo. Então, às vezes, o paciente tem uma tendência de comportamento que empaca a nossa evolução. Então, tem que ter o psicólogo ali junto, que vai ajudar a gente no processo de reabilitação. E até dentro da nossa própria formação, né, na nossa própria profissão, quantas vezes eu aqui na reabilitação cardíaca encaminhei para um outro colega que é especialista em outra área para ajudar para reabilitar esse paciente. O paciente está lá com problema no joelho, problema na coluna, eu passo para um especialista, porque eu vou resolver quando o problema é muito, muito simples. Se começar a complicar, encaminho para o especialista e aí vai cuidar e nós vamos trabalhar junto para poder crescer. Então, fora das outras áreas, dentro da própria fisioterapia, a gente tem que saber e reconhecer que tem outros colegas em determinada área sabem mais e que a gente vai pedir ajuda para trabalhar esse paciente. Foi por aí que eu descambei para a área de mais de biomecânica, porque eu estava fazendo a reabilitação cardíaca, cobrado pelo cardio, cobrado pelo cirurgião, cobrado pela família, mas e o joelho? O joelho me impedia da esteira e da bicicleta. E aí o joelho era a prioridade. O joelho tinha que ter sido visto no pré-cirúrgico, mas a cirurgia foi de emergência, então a prioridade é a cardio. Mas como é que eu vou recuperar se o membro inferior, que é o que mais produz esforço, consumo, ele não está conseguindo responder? E o emocional do paciente indo por água abaixo, porque diz, eu não consigo. A pior coisa do mundo é quando um paciente diz, eu não consigo. Ele está assinando o atestado de desistência. Tem que conseguir. O que é não consigo para você? O que é não conseguir? O que é não conseguir? Vai, fala aí, você tem algumas palavrinhas. Não, eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar nada, não. Eu lembro de um, era um elefante na meleca com a pata, né? A coisa mais difícil do mundo é o elefante tirar a própria meleca. Por isso que o elefante ele desenvolveu uma relação de dependência com a formiguinha. É ela que faz ele espirrar e aí a meleca vai embora. Então, quando a pessoa diz eu não consigo, é ela que não está conseguindo, o processo é que não está deixando ela conseguir. Bloqueio de tudo, é que você falou, às vezes até precisa de uma ajuda maior, psicológica e tudo, ou às vezes a gente consegue reverter dando confiança para o paciente e mostrando que ele é capaz e que os dois juntos, o terapeuta e o paciente, vão conseguir dar esse passo, né? Então, gosto de trabalhar muito com isso, com o paciente. O paciente fala, eu não consigo. Eu falei, eu estou aqui para te ajudar. Porque se você conseguir, você não precisava estar aqui. Já que você está aqui, eu estou aqui para te ajudar e nós vamos conseguir junto isso. Né? Isso é a sua maneira elegante de falar. Eu sempre trabalhei muito com politraumatizado. Politraumatizado grave. Aquele atropelamento na BR. Não esqueceu. O cara caiu, o Paraíba caiu do caminhão, o outro caminhão passou em cima. Quebrou tudo. Depois que está tudo resolvido, estão tratando o cara como doente, mas ele não está doente. Ele quebrou, colou, vai voltar a funcionar. Então ele não pode ser tratado como um coitadinho.
Ele tem que ser tratado como uma pessoa que teve uma coisa passageira, complicada, arriscada, passageira, mas que vai recuperar. Então, o tratamento não é de um coitadinho, o tratamento é de uma pessoa normal, né? Vamos lá, vamos embora. Agora, às vezes, a maneira com que uma pessoa lida com isso é que o valor é mal interpretado. Aí ela está tentando fazer isso, mas o paciente está entendendo que ele é perigoso, né? Colou, acabou, não tem mais essa. Onde tem calo ósseo não quebra de novo. Aí o paciente acredita e aí se empenha. Saber lidar com isso, né? Isso daí é só a experiência que vai passando, você vai conseguindo. Na reabilitação cardíaca, a gente tem muito isso, ainda mais naqueles pacientes que fizeram cirurgia cardíaca, né? Que era que cortar o externo, aí chega e fala, não, eu não, já tem mais de 4 meses de cirurgia, mas eu não posso fazer exercício com o braço, senão meu peito vai abrir. Eu, quando trabalhava com a cirurgia programada, eu tentava mostrar para o paciente o fio ou o grampo que iam usar. Aí, quando ele pegava aquele fio, pegava aquele grampo, eu dizia para ele, tenta dobrar. E aí ele via a qualidade do aço que ia ser aplicado. Então, o seu tórax não vai abrir, ele não vai arrebentar. Você pode tossir, pode se engasgar, pode tudo, porque aí não vai encrencar. Mas ele já tinha visto. O paciente que não tinha esse conhecimento, porque não dava tempo, era cirurgia de emergência, quando você mandava ele tossir para fazer o exercício de tosse, era divertido. Porque ele tinha medo, ele vai explodir tudo, que vai explodir nada. É aquilo, não vai abrir. O problema é deslizar para cima e para baixo ou trepar. E aí tem aquelas recomendações de não deitar de lado nos primeiros meses, não fazer enquanto não está calcificado. Por isso eu coloquei 4 meses, porque 4 meses o externo já está calcificado. Antes, não fazer exercício unilateral. Então, você tem que tomar cuidado nos primeiros meses, porque abrir não vai abrir, mas pode fazer uma pseudartrose, alguma coisa. Mas a experiência dos antigos já viram que é raríssimo isso acontecer, porque a amarração é muito segura. Eu nunca vi acontecer, mas eu tenho medo porque Claro. eu já li. Sim, aquele negócio, o cara que escreveu no livro nunca cruzou comigo no corredor. É engraçado, nunca cruzaram comigo no corredor. Ele botou lá no papel, eu acreditei nele, eu estudei nele, mas gozado. No livro está assim, mas lá, na hora do sufoco, não é bem assim. Né? Não é bem assim que o paciente vira os olhos. Não é bem assim que ele fica roxo. Ali é uma coisa, na clínica, na dinâmica do dia a dia, é que a gente vê que raramente esse tipo de coisa acontece, porque a amarração é muito segura. A única complicação de externo que eu vi, isso foi por conta de infecção, foi uma osteomielite. Aí lascou, pô, não tem como. Osteomielite é o demônio. Né? É antibiótico em balde. E por coincidência foi no fisioterapeuta. Né? Junto com o antibiótico vem a reza. Tem que rezar para o antibiótico conseguir resultado. 6 meses de antibiótico venoso e tudo mais. E reza, não deixa ninguém chegar perto, porque a gente já está vendo que a imunidade dele também não está muito... Pode falar das 2 velas ou não? Não deve, né? Não deve mandar acender. Manda comprar, mas não acende as velas. Deixa já na gaveta ali, porque provavelmente está bem perto. Não, acender 2 velas, um para Deus, outro para o diabo. Um para Deus ajudar e outro para o diabo não Não atrapalhar. atrapalhar. O diabo não, quando ele resolve atrapalhar, a pessoa não acredita nisso, mas o diabo, quando atrapalha, a coisa é séria. Mas essas coisas são experiência, né? A gente vai passando e vai dando confiança, vamos pegando confiança. Eu estava vendo o maior medo do fisioterapeuta atuar na área de cardiovascular, são as gravidades do paciente e achar que a qualquer momento vai dar problema. E a gente sabe que dentro de uma reabilitação cardíaca é um lugar que menos acontece intercorrências graves com o paciente. A maioria das nossas intercorrências são osteomias articulares ou
coisas bobas, tipo uma hipotensão Por fraqueza, pós-exercício. muito por fraqueza, o paciente fica fraco, né? A intercorrência, às vezes, acontece até, lamentavelmente, por falta de experiência. Por falta de experiência, o terapeuta pensa que está acontecendo uma intercorrência. Eu vou falar um negócio aqui que é um negócio que me incomoda muito. Antigamente, quase todo profissional, para ele se profissionalizar, ele passava um tempo como um assistente de alguém. Então, o cara era assistente do fulano, o cara era assistente do Beltrano e se sentiu honrado de ter sido assistente daquele cara. Hoje, o cara recebe diploma no dia seguinte ele já é doutor, sem experiência nenhuma, e ele adquiriria a experiência dele sendo assistente, né? Às vezes eu dizia, o assistente ele faz o pesado e o sujo, para ter a oportunidade de fazer com uma pessoa assistindo o que ele está fazendo para não deixar dar errado. Se ele não for assistente de alguém, vai dar errado com ele sozinho. E ele vai pedir socorro a quem? Verdade, eu vejo isso. Hoje em dia o pessoal não quer ser assistente, se diz especialista e daqui a pouco está pagando para fazer mentorias com outras pessoas, enquanto ele podia estar sendo assistente de alguém, atuando ali, recebendo e sem pagar nada. Porque você que está dando passando aquela experiência, você não está recebendo. O cara está sendo seu assistente, está ali te ajudando, fazendo a parte ali. O assistente diminui a sobrecarga. Então, aquele trabalho mais elementar, a gente bota na mão do assistente, mas fica olhando o assistente trabalhar, para a gente não fazer o pesado. Por isso que o assistente faz o pesado e o sujo. Só que, às vezes, a interpretação de pesado e de sujo, o pessoal pensa em operário. Mas ele, para conseguir deixar de ser operário, ele tem que ir escalando os degraus da obra. Então, se ele for assistente de um cara bom, ele, por osmose, ele vai acabar sendo bom, porque ele vai pegar até os vícios de ser bom. Eu lembro na minha formação, lá atrás, eu tive o prazer de conhecer o Carlinhos. O Carlinhos Azeredo. Carlos Azeredo. E eu acabei sendo assistente dele. E só por estar perto dele, o que eu aprendia era absurdo. Entendeu? Era só por estar perto, vendo ele fazer. Às vezes eu fazia, ele me mostrava como fazia. Isso faz aprender. E no começo não tem essa história. Pensar em dinheiro, eu tenho que ganhar, eu tenho que começar a dar plantão, começar a trabalhar em clínica A, B ou C para ganhar dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro se você ainda não teve a sua formação completada, né? Você se formou, pegou o diploma, mas cadê o resto? Eu falo sempre que você sai da faculdade com um diploma para começar a estudar. Isso aí. Para começar a aprofundar as técnicas e você achar onde que você quer atuar. E para isso você só vai saber colocando a mão, aprendendo, e quanto mais tempo você ficar mexendo, mais conhecimento você tem, até para dizer se é isso que você quer ou se não é. Eu vou repetir um negócio aqui que me deixou muito incomodado. Nós estamos na onda da informática, da internet, do Instagram, desses troços todos. Existe o conhecimento real, existe o conhecimento formal. O conhecimento real é aquele que está publicado, são as evidências científicas. Está tudo escrito, publicado, a publicação foi muito bem publicada, as evidências muito bem referendadas. Ótimo. Isso aí é espetacular e é indiscutível em 2024. Existe o conhecimento formal, que é aquele que quem está convivendo com o ambiente de pesquisa já está sabendo antes de ser publicado. Então, às vezes, nas conversas de corredor
de dentro dos laboratórios de pesquisa, a gente já sabe o resultado da pesquisa que ainda está em fase de publicação. E isso, quando você é assistente de um cara desse, tu está recebendo a informação privilegiada. Então, um artigo que vai ser publicado daqui a 6 meses, você já está consumindo ele porque você teve acesso por proximidade. Você está próximo dessa situação. E tem o conhecimento oculto. E isso me deu um ódio muito grande, porque quando eu citei o conhecimento oculto, teve gente ignorante tecnicamente que foi fazer comentários sobre o ocultismo. Só que essas pessoas fazem os comentários e desaparecem para ela ouvir a réplica e a tréplica. Conhecimento oculto é aquele conhecimento que a gente guarda com a gente a partir da nossa própria experiência. Então, aquele artigo que foi publicado, que a gente aplicou, a gente tem o viés de aplicação que regula a dose, porque o conhecimento foi desenvolvido na Suécia, mas está sendo aplicado na Bahia. São realidades completamente diferentes, precisam desse ajuste. E esse ajuste é o conhecimento oculto. O pessoal lá do Instituto do Coração em São Paulo, ele tem um conhecimento oculto que provavelmente poucos outros lugares ou poucos laboratórios de pesquisa têm. Porque o laboratório de pesquisa está amarrado nos protocolos. E nós, com o conhecimento oculto, a gente está flexível com a realidade clínica. E aí eu fui criticado porque eu citei o conhecimento oculto. Pouca gente sabe o que é conhecimento oculto. Conhecimento oculto está na experiência, na idade, em hora de voo, né, o lugar onde a gente frequenta. O conhecimento oculto de algum hospital é completamente diferente do conhecimento oculto do outro hospital. Imagina o conhecimento oculto do Médicos Sem Fronteira. O que eles sabem ali provavelmente nunca vai ser publicado. E a realidade é outra completamente diferente. Seria legal que eles dessem palestras que não fossem baseadas em evidência, fosse baseado na experiência de atuar nesse mundo que eles frequentam. De hora de voo. Que você está com outro público, com outro ambiente, com outro tudo. E tudo você andou de motocicleta durante muito tempo, eu ando de motocicleta até hoje. Ontem eu estava vendo na televisão uma médica do Rally Dakar. Uma médica que, pelo aspecto dela, ela não era jovem, mas para ser médico de um rally como esse tem que ter muita experiência. Porque ele vai resolver, ou ele tem que resolver, se não tem que resolver, ele tem que encaminhar com segurança, sem ajuda de ninguém. É ele ali e mais nada. Então, o conhecimento oculto daquele cara, daquela médica e da equipe dele que trabalha no deserto, que desce do helicóptero, seja lá o que for, ou ele resolve, ou ele tem que encaminhar com segurança, e vai morrer com ele. E quanto mais esse cara tagarelar sem ser baseado em evidência, melhor para nós. Melhor para nós. É um pouquinho desse conhecimento. E aí, às vezes, isso não tem evidência. Tem evidência. Evidência oculta. Que aquele cara guarda com ele. E se chatearem muito ele fica quieto. Ele vai falar para quê? Para arrumar mais problema do que ele já tem, mais desgaste, mais contestação. É verdade, né? E a mola, né? É o que você fala. A gente fala essas coisas. Eu bato de frente. Vamos lá, vou fazer teste de caminhada de 6 minutos para colocar o paciente na reabilitação cardíaca. Eu pergunto, para que você faz isso? Isso daí vai te ajudar a prescrever a reabilitação cardíaca? Eu vou ver a mortalidade. Tudo bem, teste ergométrico V, o teste ergospirométrico V. Isso não vai mudar a sua conduta. E aí eu falo, cara, eu na minha reabilitação cardíaca eu não faço teste de caminhada de 6 minutos porque não vai servir para eu prescrever o meu trabalho. Eu tenho outras formas que vão me auxiliar na prescrição. Eu saber qual é a frequência cardíaca, qual é a pressão arterial do paciente,
para eu poder realmente recuperar esse paciente. Tá? Se ele é grave ou não, esses testes que vão me dar essas referências já vão me dizer isso, né? Então, quando eu falo isso, todo mundo vai me bate e fala: mas o teste de caminhada de 6 minutos foi muito importante, tem um monte de publicações mostrando mortalidade, aumento de mortalidade. Tudo bem, e daí eu vou mudar isso se eu não reabilitar ele. Se eu não tiver uma avaliação específica para quantificar a dosagem do treinamento da reabilitação desse paciente, eu não vou conseguir melhorar ele. Então, sentar e levantar, teste sentar e levantar, tudo bem, não consegue subir degraus, são tantos degraus por minuto. Mas são só testes funcionais que vão me mostrar como é que está a função. Mas isso não vai me ajudar na prescrição da minha reabilitação. Eu aprendi, num lugar que eu trabalhei, a palavra critério. Eu tenho os meus critérios de trabalho, você tem os seus critérios de trabalho. Isso me dá segurança para eu dizer para o meu paciente: está na garantia. Esse teste de 6 minutos dá garantia de alguma coisa? Então, legal, romântico, bonito. O meu critério, claro, que o meu critério não é o mesmo critério de um recém-formado. Eu já errei, né? Já cometi erros, todo mundo erra. Errar é humano, mas não é profissional. Então, depois de uma certa época na profissão da gente, não pode mais errar porque não é profissional. Aí a gente desenvolve critérios para não correr risco de erro. Né? E aí que entra o lance de ser assistente. Se você é assistente de um cara que já está nessa fase, tu já está começando a vida sem correr risco, porque tu já aprendeu os critérios que não oferecem risco ao paciente. Mas isso eu não sei se foi sorte ou se foi azar, eu aprendi com um engenheiro, que não tinha nada a ver com a área de saúde, mas como eu acompanhava o trabalho dele, porque eu estava trabalhando para ele, com ele, e ele está resolvendo os problemas dele de engenharia, eu aprendi isso, critério. Então, a gente tem os critérios da gente, que, baseado na experiência, na idade, na formação, né, no conhecimento, e a gente corre menos risco. Se a gente corre menos risco, o paciente corre menos risco. O paciente correndo menos risco e o meu trabalho sendo menos arriscado, eu posso dizer para ele: eu garanto a você que tem 90 e tantos % disso dá certo. E se não der certo, está na garantia, volta aqui que a gente revê. Mas é raro voltar na garantia, porque a gente já sabe que dá certo, ou melhor, já sabe que dá mais ou menos certo, que dá muito errado. Então a gente vai para o lado mais ou menos. Essas palavras são, assim, eu acho que eu precisava escutar isso lá atrás, quando era novo, né, que eu ia quebrar menos a cabeça. Mas isso, quebrar a cabeça é legal. Não reclama de quebrar a cabeça, porque quebrar a cabeça é legal. Se você receber tudo pronto, perde a graça. Você tem que quebrar a cabeça, você conhece o mapa, mas vamos construir uma estrada paralela. Mas já que tu vai construir uma estrada paralela, vai tentar construir uma estrada paralela igual ou melhor do que a que você já conhece. Que é para depois dividir com o lugar, o fluxo desse trânsito e deixar alguma contribuição. Eu construí essa estrada. A pior coisa do mundo é a pessoa que não tem história. Existe, isso aí eu não sei se eu aprendi com alguém. Existem 2 tipos de pessoa: a pessoa que vive e a pessoa que dura. O cara durou 92 anos. Qual é a história dele? Parece um nabo, não tem gosto de nada, não serve para nada. Agora, tem aquele cara que viveu. Ele não viveu 90 e tantos anos, ele viveu 70 e poucos, mas deixou uma história bastante rica de coisas certas, coisas erradas, coisa que fez, de coisa que deixou de fazer. Então, o pior paciente para mim é o paciente que não tem história para me contar. Eu vou fazer o tratamento dele, não vou ouvir nada dele. Ele durou, não viveu. Uma vez eu escutei que, não sei se é chinês ou não, que a gente morre 2 vezes, né? A gente morre, primeira vez, quando o coração para e seus sinais vitais cessam.
Você morre a segunda vez quando pronuncia a última vez o teu nome no planeta Terra. Que é a segunda vez que você morre. Então, quando você tem história, você vai ser citado como exemplo durante muito, muito tempo. Agora, quando você não tem história, você acaba morrendo mais rápido na segunda vez. E tem pessoas que morrem primeiro no plano do planeta e depois o coração para de bater, né? Isso Já morreu cedo. Aquelas pessoas que não são faladas por ninguém Por mesmo ninguém, vivo. porque está durando, não está vivendo. Né? Essa questão filosofal é muito interessante, é muito legal, mas hoje eu percebo o seguinte: a internet tem uma memória melhor do que a das pessoas. As pessoas estão esquecendo muito, com muita facilidade. Minha mulher não, cara. Eu não sei. Minha mulher lembra de tudo. Tem muita gente com deficiência de memória, esquece os fatos, esquece as coisas que aconteceram, esqueceu o trajeto que ela já fez, ela só vê o presente. O passado é muito importante, você não chega numa equação sem ter aprendido a tabuada. Agora, eu tenho visto muito que as pessoas têm se esquecido muito. Aí, quando você cita qualquer coisa, é. Quer dizer deficiência de memória. Isso é muito ruim. Nós estamos completando já, finalizando o nosso podcast. Eu queria agradecer o professor Henrique Balgardi. Eu chamo de professor porque ele gosta de ser chamado de professor, não gosta de ser chamado de ficar chamando de doutor, Henrique Balgardi, mas agradecer a presença dele, essa experiência, esse bate-papo. Acho que é fundamental para quem está começando ou quem já está aí na carreira já há bastante tempo, mas está um pouco perdido. Acho que são palavras de pessoas com experiências e que vão fazer a gente se reposicionar na vida, né? Do que a gente quer para a vida, como a gente quer ser lembrado pelas outras pessoas. E no final, eu sempre peço duas coisas. Primeiro como o pessoal te encontra nas redes sociais. Cara, sei lá, bota meu nome lá, onde tiver a mãozinha, sou eu. Tá? No Instagram, se eu não me engano, é @Henrique Cursos. Tem Henrique Cursos, tem Henrique Bongart e sei lá, não sei, Henrique Cursos e Henrique Bongart. Isso é a Você base. pode procurar lá no Instagram, que você vai encontrar. E eu sempre peço também para você deixar uma palavra de conselho, de incentivo para as pessoas que estão escutando a gente. A palavra de conselho é: toda vez que você tiver uma dúvida, peça ajuda. Peça ajuda, porque tem sempre alguém mais velho, alguém mais experiente para te ajudar. Isso é muito importante. Peça ajuda. Você vai estar dividindo, inclusive, a corresponsabilidade. E a gente ajuda. Os mais velhos sempre ajudam os mais jovens. Tá? Isso aqui não é uma despedida, isso aqui é um até de repente. Então, eu não vou desaparecer. Sempre que vocês quiserem ou tiverem interesse, me chamem, que eu vou estar sempre bem disposto a fazer coisas legais. A terceira coisa, faça caridade. Tem sempre alguém precisando. Então, caridade é legal, caridade enche a gente de energia. Tá bom? Então, até de repente, façam caridade e peçam ajuda. Então, valeu. Se você gostou desse conteúdo, vá lá, dá uma curtida e manda também para o seu colega, familiar, parente, que está necessitando escutar um pouco disso. Tá? Então, até lá, até breve, né? Até de repente. Até de repente. Até de repente, é só chamar. Até de repente. Tchau.